Olá, futuro soldado da Polícia Militar, seja mais uma vez bem-vindo aqui à nossa aula, nosso módulo 5, para falar sobre noções de administração pública. E a gente continua com o assunto Constituição Estadual de São Paulo, e agora a gente vai falar sobre a organização do Poder Judiciário, em especial da Justiça Militar no Estado de São Paulo. Este é o principal assunto dentro da Constituição Estadual para você estudar, tá ok? Então, vamos lá, de forma bem rápida, objetiva, aquilo que você precisa saber. É bem fácil agora, só presta atenção junto comigo, ó. Nós vamos direto para o artigo 79, letra A, da Constituição, que diz que a Justiça Militar do Estado será constituída em primeiro grau por juízes de direito e pelos conselhos de justiça e em segundo grau pelo Tribunal de Justiça Militar. Aí talvez você se preocupe, nossa, eu não entendo nada a respeito desses termos. Não se preocupe com isso, tá ok? Eu vou deixar bem claro para você já aqui desenhado para que você não confunda nada disso. O artigo 79b traz a competência da Justiça Militar e diz: compete à Justiça Militar Estadual processar e julgar os militares do Estado nos crimes militares definidos em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares. Olha, presta atenção, ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil, cabendo ainda decidir a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças. E você já deve estar pensando, meu Deus do céu, o que esse cara está falando? Calma, eu vou deixar isso agora tudo desenhado na tela para você não se perder. Primeiro desenho na tua tela, o primeiro quadro aí, o artigo 79A que a gente leu. É essa estrutura da Justiça Militar. Então presta atenção, a Justiça Militar ela tem 2 graus, primeiro grau e segundo grau. Você não precisa, nesse nível de conhecimento para o seu concurso, entender o que é isso. Só olha para o desenho e decore isso aí. O primeiro grau você tem juiz de direito e você tem conselho de justiça. Eu até puxei uma setinha para o lado aí para você saber o que acontece nesse Conselho de Justiça. É um órgão que vai decidir sobre a indignidade dos oficiais da Polícia Militar. São oficiais da Polícia Militar, tenentes, capitães, majores, tenente-coronel, coronel. São oficiais que cometeram alguma ação muito ruim dentro da sua carreira. E aí, ali nesse Conselho de Justiça que vai decidir se ele ainda é digno ou não para continuar na função de oficial na Polícia Militar. E em segundo grau, tá bom? Como se fosse assim, o recurso, tá ok? O grau de recurso, a Justiça Militar é formada pelo Tribunal de Justiça Militar. Então, decore isso aqui, no primeiro grau, juiz de direito, Conselho de Justiça. Segundo grau, Tribunal de Justiça Militar. O outro quadrinho aí para você entender, artigo 79b. Dentro da Polícia Militar, você que não é muito afeto aos conceitos ou até mesmo à carreira, existem 2 carreiras. A carreira de oficiais, você já deve ter ouvido falar que é o pessoal que presta lá e vai estudar lá na escola do Barro Branco, tá ok? E a carreira de praças, aqueles que entram direto na escola de soldado. Você, futuro soldado da Polícia Militar, vai entrar na carreira de praças. Se por algum motivo oficiais e praças durante a carreira vierem a cometer atos atentatórios, né, contra as normas jurídicas, né, e eles forem ali expulsos da corporação, quando o oficial for demitido, né, ele vai perder o seu posto e a sua patente, que são mais ou menos assim, como que eu diria, os títulos que ele recebe, para ficar claro para você. Quando ele recebe oficial, que ele se forma, e ele é mandado embora da corporação, ele perde o posto e a patente. E a praça perde o quê? Ela perde a sua graduação. Tá ok? Então agora você volta lá para o artigo 79A e 79B, lê novamente, compara com esses quadros, que agora isso vai fazer um pouco mais de sentido aí na sua mente, daqui a pouco a gente vai ver como que isso cai em prova, tá ok? Vamos falar sobre a competência da Justiça Militar, que ainda é referente a esses 2 artigos, 79A e B. Diz a norma que a competência da Justiça Militar é para julgar todos os crimes militares, mas presta atenção nessa informação, exceto aqueles que são da competência do júri, que são aqueles crimes dolosos contra a vida. Por exemplo, se durante uma atividade policial militar, o policial militar atira num civil e mata aquele civil, independentemente da ocorrência, não vamos tratar disso agora, este é um crime militar, porque ocorreu durante uma atividade militar, tá, durante o patrulhamento do soldado, mas como é um crime doloso contra a vida, atentou contra a vida de um civil, esta competência não será da Justiça Militar, será do Tribunal do Júri. Então,
todos os crimes militares na justiça militar, no juiz militar, tá ok? Exceto aqueles que são de competência de júri. Márcio, quais são as competências do júri? Os crimes dolosos contra a vida. O que mais que é competência da justiça militar? Ações judiciais contra atos disciplinares militares. Então, imagine que o policial cometeu lá um erro e ele vai ficar preso no final de semana lá no quartel. Isso é uma questão disciplinar ali. Então, ele vai receber ali uma repreensão, uma advertência. Se ele quiser recorrer disso, também na justiça militar. E, por fim, a competência da Justiça Militar, como eu acabei de falar no slide anterior, decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e também da graduação para as praças. Márcio, como é que isso cai em prova? Olha, eu peguei a prova da FGV de 2025, muito recente agora. Lê comigo a alternativa, olha só. Ângelo, um soldado da Polícia Militar do Estado de São Paulo, foi denunciado pelo Ministério Público pela alegada prática de crime militar contra civil. Olha a informação, crime militar contra civil. Não está dizendo que é um crime militar de competência do júri porque foi um crime doloso contra a vida. Imagina que se ele tivesse assim, ó, falado aqui, ó, porque ele causou lesões corporais dolosamente contra um civil. Aí é um crime contra a vida, seria para o júri. Mas a informação da questão é, pela alegada prática de crime militar civil. É bem genérico. Então, já falei, todos os crimes militares na justiça militar. Ao tomar conhecimento do ocorrido, consultou a Constituição do Estado de São Paulo para verificar a autoridade ou órgão competente para processá-lo e julgá-lo. Ao fim de sua análise, Ângelo concluiu corretamente que a referida autoridade é Conselho de Justificação. Como eu falei, Conselho de Justificação é para oficiais. O Ângelo aqui é soldado da Polícia Militar. O Tribunal de Justiça Militar é um grau de recurso, lembra? Segundo grau. Juiz de direito no juízo militar. Alternativa correta. Lembra que eu falei que em primeiro grau é constituído pelo juiz de direito militar ou pelo conselho de justificação? Só que o conselho de justificação é para oficiais, ok? Juiz de direito no juízo comum? Não, é no juízo militar. Pelo conselho de justiça? Já falei, conselho de justiça para oficiais. Então a alternativa correta aqui, juiz de direito do juízo militar. Se você olhar na sua tela e se você voltar, é esse quadro que eu coloquei para você aí na tela novamente, tá bom? Então presta atenção que aí fica bem claro para você. O artigo 80 da Constituição diz que o Tribunal de Justiça Militar, com jurisdição em todo o território estadual, né, e com sede na capital, ele é composto por 7 juízes. Prova anterior da FGV colocou a alternativa dizendo que o Tribunal de Justiça Militar era constituído por 11 juízes. Não, 7 juízes, tá bom? Dividido em 4 militares coronéis da ativa da Polícia Militar e 3 civis. Competência desse TJM para processar e julgar originariamente chefe da Casa Militar, tá ok? E o comandante-geral da Polícia Militar. Talvez você nem entenda muito a respeito desses cargos, quem são ou não são. Olha para a alternativa, olha para a questão e decora isso. Ó. Compete, no caso de comandante-geral e chefe da Casa Militar, serem processados originariamente ali no Tribunal de Justiça Militar. E também ainda, ele vai julgar mandados de segurança e também habeas corpus. Nesta fase de conhecimento para o seu concurso público, você não precisa dominar conceitos do que é o mandado de segurança, do que é o habeas corpus. Deixa isso para a matéria de direito constitucional que o professor te ensina direitinho lá. Para a questão de prova, para esse assunto de Constituição Estadual, basta você saber que no TJM é julgado originariamente o chefe da Casa Militar, o comandante-geral da Polícia Militar, os mandados de segurança e também aí essa questão dos habeas corpus, tá ok? Também o TJM vai julgar, lembra que eu falei que o TJM é grau de recurso? Em grau de recurso, todo e qualquer policial militar nos crimes militares definidos em lei. Vai caber ainda, presta atenção, ao tribunal exercer a correição geral sobre atividades de Polícia Judiciária Militar. Na prova de 2025 da FGV, a FGV diz que competia ao tribunal exercer a correição geral sobre atividades do Presídio Militar Romão Gomes. Alternativa incorreta, tá ok? Mais para frente eu vou prover para você aí um material de questões comentadas de prova anterior que eu vou mostrar essa questão. A alternativa estava incorreta por quê? Porque compete ao tribunal exercer a correção sobre as atividades de Polícia Judiciária Militar. Não é só no Romão Gomes no presídio, não. É Polícia Judiciária. Judiciária você entenda como investigativa. Polícia Investigativa Militar. Olha aí uma prova da VUNESP anterior, como é que ela pediu essa questão que a gente estudou nessa aula. É correto afirmar sobre a Justiça Militar do Estado de São Paulo que
Compete a ela processar e julgar os militares nos crimes sujeitos ao tribunal do júri? Não, a gente viu exatamente que essa é uma exceção, tá ok? Compete aos juízes de direito do juízo militar processar e julgar colegiadamente? Não, os juízes julgam de forma singular. Colegiado aqui é o Tribunal de Justiça, é grau de recurso. Será constituída em primeiro grau pelos juízes de direito, e pelos conselhos de justiça em segundo grau pelo Tribunal de Justiça Militar. Alternativa correta, é só você voltar naquele quadrinho que eu te passei que você vê isso aí. O Tribunal de Justiça Militar do Estado se compõe aí de 11 juízes, olha aí, como eu falei aqui em prova anterior que é isso, não, já vimos que é 7 juízes, e os serviços de correção permanente sobre atividades do presídio militar? Não, a gente acabou de ver que é serviço de correção permanente sobre as atividades de polícia judiciária militar, tá bem? Observação final desta aula. Nesse trecho do edital aqui, dê menos preferência, tá ok? Àqueles assuntos sobre o Poder Executivo, que é da aula 1, e foca bastante aqui nesta aula 2, sobre essas questões do Judiciário da Justiça Militar, tá bom? Qualquer dúvida, entre em contato com a gente. Até a próxima aula.